assunto hoje é empreendedorismo feminino e venda. Vamos falar muito sobre venda, sobre essa arte que alguns dizem que é arte, outros dizem que não é arte. A gente vai falar com ela, Priscila Queiroz, daqui a pouco no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança, fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje com a Priscila Queiroz. Nossa, aqui é minha amiga que fazia tempo que eu chamava para vir aqui. E hoje deu, né, Priscila? Hoje deu. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu que estou feliz aí de receber essa pessoa que tem aí uma capacidade de comunicação muito grande, além do conteúdo que traz também, que é um conteúdo fora do comum. Priscila Queiroz fala muito a respeito de vendas, empreendedorismo feminino, e eu quero começar já a nossa conversa de hoje, Priscila, te perguntando a respeito disso. Por que a gente fala tanto em empreendedorismo feminino, né? Eu sei que muitos em casa podem falar, poxa, Aguinaldo, é óbvio, né? Mas eu quero deixar a Priscila falar um pouco sobre isso. Sabe que falar sobre empreendedorismo feminino é interessante, né? Porque assim, eu venho do mundo altamente masculino, que é o mundo das vendas. De convir que sempre foi, né, um lugar muito mais posicionado para os meninos do que para as meninas. Isso eu estou dizendo, sei lá, historicamente. Historicamente. Né? Hoje já mudou muito, né? Que bom. E é interessante porque desde que eu assumi a RMQD, né, que é a Rede Mulheres que Decidem, isso tem 5 anos e pouquinho, eu percebo o quanto essa questão do empreendedorismo feminino é importante de fato que a gente fale. Porque primeiro que existe uma diferença muito grande entre o empreender dos homens e o empreender das mulheres. E começa muito pela questão das múltiplas funções. A mulher resolve empreender por necessidade, quer dizer, ela não resolve, ela vai empreender por necessidade, só que quando ela vai, pela nossa imaturidade de tempo, a gente tem muitos desafios. Um deles, por exemplo, é a gente conseguir fazer com que o negócio performe de verdade, com que ele tenha resultados, com que haja foco. Então, são muitos os desafios do empreendedorismo feminino. É por isso que essa pergunta parece óbvia, mas não é. Porque, na verdade, a gente tem muitas coisas que precisam ser discutidas ainda. E essas discussões, elas são profundas, porque trabalha-se muito a questão dos sentimentos, trabalha-se muito a questão do posicionamento da mulher. A gente tem a mulher que não tem filhos, a mulher que é mãe solo, a mulher que tem muitos filhos, a mulher que tem um casamento, muitas vezes até que sofre violência. Então são muitas questões que a mulher vive e que isso reverbera onde? No empreender. E não é só isso, né, Priscila? Porque a gente percebe, muitas vezes a gente faz uma leitura da sociedade, do empreendedor, daquela pessoa que já tem sucesso como empreendedor. Mas existe aquele empreendedor nascente, você falou sobre o empreendedor por necessidade, né? Muitas mulheres, elas passam a empreender por uma extrema necessidade, ou seja, não tem outra alternativa e também não tem muito conhecimento a respeito disso. E enfrentam o desafio de não terem também a credibilidade no mercado e muitas vezes um marido que não quer que ela empreenda, porque o empreender da mulher pode se tornar também um problema ali, né, naquele mundinho deles. Faz sentido isso? Total. Mais uma vez, são os desafios que nós, mulheres, precisamos ainda vencer. Então, falar sobre empreendedorismo, Aguinaldo, de fato, é uma pauta de extrema importância, porque muitas das vezes nem se reconhecem nesse lugar. Não percebem, por exemplo, que sofrem o sexismo, que tem problemas muitas vezes dessa múltipla função e que existem oportunidades para que se melhore isso, não consegue trabalhar com foco, né? Porque a mulher, ela é muito múltipla. Então, às vezes, eu brinco muito, né? Ela começa vendendo lingerie, aí daqui a pouco ela percebe que ela precisa ser coach, aí ela vai mentorar, e daqui a pouco ela quer fazer palestra, e daqui a pouco ela quer criar uma indústria da lingerie. E aí assim, e qual era o teu projeto? Então, essa é uma questão que a mulher precisa, de verdade, olhar. Olhar. Como que um gestor, como que uma pessoa que faz gestão de carreira trabalha isso, então? O que você, Priscila, fala para as mulheres que estão em começo de atividade empreendedora? Primeira coisa que eu acho que é importante, né, a gente dizer para a mulher é que preparação é tudo. Aliás, preparação é para a nossa vida, né? Até quando a gente resolve subir num palco e tudo mais, a gente sabe o quanto é importante a gente estar preparado.
E isso, na verdade, vai dar, assim como os pilotos falam muito, que é o tal do tempo de voo. Então, assim, não dá pra gente começar empreendendo, acreditar que você já vai estar lá, opa, sucesso absoluto, né? Vai dar tudo certo. Não, a gente vai ter que cuidar de cada pontinho. Então, para você que está no início, poxa, eu preciso empreender, busque ajuda. Busque ajuda com Sebrae, com escolas que vão te auxiliar, com coaches, com mentores, com consultores. Para quê? Para que você, de fato, comece a trabalhar aquilo que é a tua essência. Então, qual é o teu propósito? Então, quando você me fala, por exemplo, dos gestores de carreira, o que é interessante a gente perceber? Que essa pessoa, ela precisa primeiro gerir a própria vida. Então, ela começa gerindo a própria vida, para aí ela poder ter condição de gerir o negócio. Porque senão vai dar conflito. E aí a mulher, por ser muito emocional, Aguinaldo, o que acontece? Impacta onde? Nos negócios. Sim. Nos negócios. É inerente, não tem como. Diferente muito dos meninos, que trabalham muito mais o negócio como aspecto racional. E que muitas vezes ele para de pensar em qualquer outra coisa quando ele está dentro do escritório, ou da empresa, ou do seu negócio, né? As mulheres não param, na verdade, elas fazem isso tudo ao mesmo tempo. Isso, como você própria disse, tira o foco. Mas também é uma coisa boa elas terem essa capacidade, né? Existem alguns talentos femininos que a gente não encontra no bicho-homem, não é verdade? Olha, a gente brinca com a ideia da manteiga na geladeira, né? Onde está a manteiga na geladeira? Mudou de lugar, já não acha mais a manteiga, né? Assim, então, essa de fato, essa visão espacial que nós temos, isso nos ajuda. Mas assim como ela nos ajuda, ela precisa ser canalizada porque ela pode nos atrapalhar. Então, assim, eu particularmente acho que essas manifestações que nós temos, elas precisam ser muito bem trabalhadas, porque aí vira potência. Sim. E o que faz uma potência, né? Ela canaliza para um lugar e vira bom. Sim. Agora, e quando não? Ela é energia desperdiçada. Então, quando a gente não trabalha, de fato, essa energia, essa potência, a gente tem energia desperdiçada. E isso, para a mulher, começa a atingir onde? Família, que é a coisa mais preciosa para a mulher, é a família. A família, o marido, os filhos, a casa, os pais e quem quer que seja que está ali sobre a gestão dela, sobre o cuidado dela. Então, é importante a gente pensar sobre isso. E conversar sobre isso é importante? Muito, muito. E é por isso que a gente, inclusive lá na RMQD, a gente trata muito de fazer rodas de conversa. Para quê? Para trazer especialistas para que as mulheres comecem a se perceber e falar assim, opa, isso aqui está acontecendo comigo, como é que eu trato? E deixar com que essa fragilidade nossa, com que essa nossa vulnerabilidade não seja um tabu. Né? Inclusive tem muitos já experts, por exemplo, falando sobre a vulnerabilidade feminina. E é importante, porque a gente se colocou num lugar também, Aguinaldo, de ser muito Mulher Maravilha, de que a gente não pode dar ruim, a gente só precisa, né, que as coisas funcionem 100% e tal. Não, a gente precisa entender que existe uma vulnerabilidade, que ela pode ser tratada e ela pode inclusive ser percebida também pelas pessoas, não tem problema nenhum, eu tô cansada, eu tô desgastada, eu não aguentar mais, eu precisar de apoio. E para a mulher isso é como se fosse assim a bancarrota. É porque essas parcerias, elas são importantes, não é verdade, Priscila? Muito. Inclusive, mulheres fazerem essas parcerias com homens também, onde ela cria aquela diversidade, e não porque ela não possa fazer sozinha, que a mulher não possa fazer sozinha, mas a gente precisa trazer o homem para mais próximo da mulher também, ele entender que ele pode ser liderado por elas se a circunstância trouxer dessa forma, né? Faz sentido? Total. Aliás, tem um dado que diz, né, que as empresas que são conduzidas hoje por líderes homens e mulheres, elas prosperam muito mais. Elas são mais produtivas, elas têm mais resultados em vendas. Até porque você tem duas visões, né? Duas visões completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, o que é bacana, são visões diferentes e complementares. Porque tem muitas coisas que vocês, homens, enxergam que nós não conseguimos enxergar. E tem muitas coisas que nós enxergamos que vocês não conseguem enxergar. Então, quando há esse equilíbrio, quando há essa sinergia, aí tudo funciona. Então, eu particularmente acredito, assim como vamos entrar no âmbito da violência contra a mulher, para mim, as discussões com a violência contra a mulher tem que acontecer com os homens junto. Sim, eu penso Porque assim. não adianta você só fazer roda da mulher para falar da violência, se a gente não está tratando do homem, daquele que violenta psicologicamente, por aí vai. E acho muito importante, inclusive, trazer homens para falarem sobre isso. Exatamente. Porque, na realidade, quando você tem aqueles homens que são conservadores numa plateia, ouvindo a mulher falar, eles vão olhar e vão falar assim, isso é blá blá blá, é mimimi. Quando eles ouvem um igual falar e mostrar uma outra visão da coisa, ou seja, eles pensam, puxa, não é que esse cara tem alguma razão? Eu acho importante também deixar as mulheres falarem para homens,
mas essa diversidade ela se conecta de uma maneira magnífica, não é verdade? Exatamente. E você sabe que recentemente foi até interessante, né? Eu estava fazendo uma entrevista com uma empreendedora e aí eu estava explicando como é que funciona, né, o nosso ecossistema, tudo, e ela virou e falou assim, eu preciso conversar com meu marido. Eu falei, ok, que bacana. Então ela voltou a falar, então, Priscila, meu marido não deixou porque diz que essas coisas de muita mulher junto vai mudar a minha cabeça, que é muito mimimi. Eu olhei e falei assim, como assim? Então, olha o que é que a gente está ainda vivendo. A gente está falando, pô, Aguinaldo, não dá mais para a gente encontrar ainda, né, essa visão de mundo. Porque, poxa vida, como assim? Eu estou trazendo recurso para casa, é a ideia que a gente prospere, é a ideia que a gente faça com que com que haja essa, de verdade, nessa engrenagem perfeita que a gente tanto acredita, mas a gente ainda tem muito sofrimento e muita falta de percepção das mulheres que elas estão vivendo uma violência psicológica. Porque isso é uma violência psicológica. Nós temos um desafio muito grande hoje ainda na sociedade, né? Muito. Nós vamos trazer esse assunto de uma forma mais ampla agora no segundo bloco. Eu quero dar bastante foco nesse assunto, que eu acho super importante nós valorizarmos realmente aquilo que está acontecendo no mundo, essa busca da mulher pelo espaço dela, mas também a importância da gente trazer homens que tenham essa consciência. Então eu vou te convidar a ficar um pouquinho mais aí, a gente volta para o segundo bloco com um pouquinho mais de Priscila Queiroz. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os riscos com materiais explosivos nos veículos. Com a chegada do verão, devemos tomar os devidos cuidados com os objetos materiais que estão dentro dos nossos veículos. A temperatura interna do veículo pode chegar a índices de combustão espontânea desses materiais em seu interior, correndo o risco de explosões. Atualmente mantemos dentro dos nossos veículos álcool gel, aerosóis e isqueiros, materiais esses que podem sofrer pressão demasiada no interior do invólucro, desencadeando assim tais acidentes. Ponto importante é não pendurar óculos ou colocá-los em cima dos painéis dos carros, que por convergência da luminosidade solar, concentra-se faixo de calor como se fosse uma lupa, iniciando também a combustão natural do material cujo foco tenha sido atingido. Nossa dica de segurança de hoje é proteger do interior do seu veículo todo tipo de produto inflamável. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo de hoje, depois de assistirmos aqui a dica de segurança do Pellegrino, a gente volta com Priscila Queiroz aqui no Café, falando a respeito desse empreendedorismo feminino. Eu quero entrar em vendas ainda com ela, mas Priscila, eu fiquei bem interessado nesse assunto que a gente terminou o primeiro bloco, sobre o marido que não deixou, né? E eu percebo que tem muita gente que ainda não deixa as coisas evoluírem. Por exemplo, final do século passado, ou até antes, aí, anos 70, anos 80, tinha muito aquele pai que não deixava a filha namorar, não é verdade? Uhum. E que o primeiro namorado que surgia, ele já fazia casar. O que ele conseguiu com isso, com essa educação supostamente rígida? Um monte de casamento ruim. Quer dizer, tem muita mulher que ficou anos casada com maridos que não era um bom casamento em função de ter se casado com a primeira pessoa que apareceu por imposição do pai que se dizia disciplinador. Isso acontece hoje no mundo corporativo também, né? Muita gente querendo segurar os filhos em relação à inovação, não deixa aprender coisas novas, não, videogame de jeito nenhum com meu filho. Quer dizer, ele não vai segurar o mundo, né? A evolução vai acontecer, faz sentido? Total. Aliás, inovação é um assunto que ele é extremamente denso, né? Sim. Aliás, eu adoro. É um dos assuntos assim que eu mais curto falar é sobre inovação. Por quê?
Porque muitas pessoas acreditam que inovação tem a ver só com a questão do futuro, né? Ou dessa coisa do robótico, da tecnologia. E inovação tem a ver também com a questão dos nossos princípios. Do comportamento. Das questões comportamentais, dos valores. Então, tudo aquilo que pode ser também inovado. Eu não preciso ir contra o meu valor. Exemplo prático, né? Não matar. Isso é um valor para mim. Mas eu não preciso inovar sobre isso. Então agora, para não matar, eu preciso que seja só algumas coisas. Não matar é não matar. Então esse é um valor que não muda. Mas quando a gente olha para a inovação, quando a gente traz esse assunto da inovação, é interessante a gente olhar que assim, esses comportamentos também podem ser alterados. Então, por exemplo, um pai que de repente tem ali uma discussão com a filha, que não deixa namorar e tudo mais. Poxa, qual é o mundo hoje? O que é preciso? Conversa. Então, sentar com essa jovem, né? Ou se esse pai, ele é um pai muito mais fechado e tudo, trazer uma pessoa que possa ter essa conversa porque ele não consegue. Isso já é um processo inovador. Sim. Comportamental. Priscila, agora, quando a gente traz a mulher para o mercado de trabalho em posições de comando, né? Ou de liderança, vamos chamar assim, isso também é uma inovação, porque a mulher sempre foi vendedora, mas ela era vendedora de lingerie, ela era vendedora de cosméticos. E hoje ela passa a trabalhar como líder de vendas de grandes empresas. Sim. Na verdade, cada vez mais a gente vai para reuniões de lideranças em grandes empresas no departamento de vendas e vê mulher lá. Isso também é uma inovação, na verdade? Uma inovação de mentalidade, mindset. Interessante porque assim, né, a mulher, ela vamos lá, vamos primeiro pensar o seguinte, as empresas precisam colocar mulheres, né? Então assim, hoje é aquela coisa, você tem aquela inovação que é natural e você tem a inovação que é imposta também, então assim, precisa levar a mulher para novos postos, e essa inclusive é uma das batalhas que nós mulheres temos, né? Trazer mais líderes para dentro das corporações e tudo mais. Então esse já é um processo inovador? Sim, já é um processo inovador. O que ainda é mais inovador? Quando essa estrutura que a mulher traz, junto com todo aquele grupo, ela começa a perceber que o como é feito e o como pode ser feito a partir de agora. Porque a venda também mudou. Mudou muito, né? O processo da venda mudou. Eu não sei você, a gente está aqui muito parecido aqui na questão do tempo, do nosso tempo. Eu comecei com porta a porta. Eu era daquela que assim, eu estacionava o carro no número 23 e eu fazia um lado da rua inteirinho, atravessava a rua, fazia o outro lado todinho, pegava o carro e ia para outra rua. Eu comecei com pesquisa na rua, mas é parecido. É o PAP que a gente chama, né? Sim. Imagina hoje você fazer um PAP. Hoje já não funciona, né? Porque o cenário mudou. Mudou tudo. Então quando eu digo, mas isso aqui sempre deu certo num determinado momento. Hoje não dá mais, né? Não dá mais, não dá mais. E eu lembro em 2018, quando eu fui para o Vale do Silício, a minha primeira missão, e é interessante porque eu cheguei lá e aí eu falei, eu sou de vendas, né? Aí o cara virou para mim e falou assim, vendas? Você é de vendas? Não acabou isso no Brasil ainda não? Aí eu, como assim? Falei, porque vendedor acabou, vendedor vai ser substituído por máquinas, por isso, por aquilo. Eu falei, hoje nós estamos aí, em pleno século 22. Nunca o vendedor foi tão desejado de novo. Nunca ele foi tão essencial. Existe um déficit, né? O que mais existe, o vendedor não fica desempregado porque tem um monte de gente querendo. Exatamente. Não é verdade? E quando o vendedor, você encontra ainda um vendedor que tem aquele perfil do hunter, que é o nosso, que é antigo, que faz a prospecção, fecha, cobra e faz tudo e ainda faz a fidelização, é ainda mais raro. Porque hoje você pega o vendedor, ele está dividido em 5 partes. Sim. Do SDR ao closer. Sim. Como assim? Então, assim, olha como a gente mudou o processo de inovação em vendas. Sim. O que é importante, você que é empreendedor, você que tem empresa, dá para eu ter 5 pecinhas no meu negócio? Talvez não dê, pela tua estrutura, pelo teu tamanho, pela tua base. Mas é importante você pensar que, dentro dessas 5 fases, o que é possível, por exemplo, você automatizar? Com chat GPT, com inteligência artificial, com bots. Com uma série de recursos que você tem hoje na internet para prospectar, você facilita o trabalho. Então, eu costumo dizer que a tecnologia ela não vem para substituir o ser humano, ela vem para ser a nossa auxiliar. Agora, se você não sabe lidar com a tecnologia, aí você vai ser substituído por outro humano que sabe lidar. Exatamente. Por isso, da importância de atualize-se. Muito bom, Priscila. Atualize-se sempre, não pare de atualizar-se nunca.
O mindset, ele só acontece, quer dizer, a mudança de mindset, a mudança de mentalidade, ela só acontece de verdade quando você se coloca em aprendiz o tempo todo. Muito bom, Priscila. Vamos fazer mais um intervalinho? Bora? A gente volta daqui a pouco com um pouco mais de Priscila Queiroz aqui no nosso Café Corporativo. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Acabamos de ver aqui o comercial da EGE Soluções, nossos parceiros também. E também você que está em casa, conhecer um pouquinho do espaço Dona Nice, aqui o nosso cenário do Café Corporativo. E voltamos com Priscila Queiroz, falando a respeito do papel da mulher nesse universo do empreendedorismo, das vendas, né? A mulher é uma boa vendedora, Priscila? Olha, agora eu vou puxar a sardinha, hein? Tem talentos naturais para isso? Tem muito talento! Mas venda é técnica, ela aprende bem a técnica também? Eu acho que quando você une técnica, né, com comportamentos, né, com essa coisa da gente saber unir essas, né, a ideia da técnica mais arte, sim, eu acho que dá um casamento perfeito. A né? facilidade, né, de aplicar isso. Né? Isso. Então, o que eu percebo, né? A mulher, ela acaba tendo muito mais talento onde, né? Ou seja, a mulher, ela consegue entrar em qualquer lugar. Sim. Né? Eu acho que a gente tem uma facilidade muito grande, né, de conseguir entrar. Né, nos lugares, de estar nos lugares. Eu acho que isso é uma característica muito da mulher, assim, né? Ela desenvolveu por necessidade. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa desenvoltura é legal. Eu acho que essa questão da humanização que a mulher traz, a mulher sempre fala e ela sempre traz para quando ela vende essa questão do humano. Né? Então, ela está sempre preocupada se o cliente está bem, se aquilo vai atender de fato. Então, há uma preocupação porque isso a mulher já traz na sua essência. Né? Como mulher, né? Do cuidar. Porque quando você fala de essência, a gente vê aquela mãe, né? aquela pessoa que recebia toda a família em casa e fazia questão de dar uma recepção. Hoje ela faz isso empresarialmente? Faz. E como eu disse lá no início do nosso bate-papo, né? Não tem como separar a mulher dizendo não seja emocional ou seja emocional. Não dá para fazer isso. Aliás, ser humano nenhum dá para fazer isso. Mulher, gênero, não importa. Nós não conseguimos. Se a gente não está bem em casa, a gente vai trabalhar, a gente não vai ficar bem. Por mais que a gente trabalhe todas as questões comportamentais importantes e neurociência, então a gente não vai estar ali 100%. A gente vai ficar com aquela rusga. Então, o que é muito importante entender? Dentro desses talentos, né? A gente tem essa facilidade, né, de entrar nos lugares e tal. A gente tem essa questão da humanidade, que a gente traz muito isso forte. E a gente tem também esse carinho de lidar com a venda, tanto do ponto de vista do cliente para dentro, quanto de quem está dentro para fora. Eu acho que quando traz essa combinação, a gente tem, de fato, ali um casamento muito bacana e muito durável. Muito bom. Priscila, parabéns pelo seu trabalho, pelos temas que você trabalha e pela competência que você trabalha a cada tema, tá? Eu, quando te assisto, e todas as vezes que te assisti, gostei bastante e para mim é um prazer, é um privilégio poder trazer você aqui para minha casa, também no Café Corporativo, falar com esse público que nos acompanha já há tanto tempo. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigada, uma honra. O Café Corporativo fica por aqui, volta na próxima semana, mas enquanto isso você nos acessa lá no YouTube, no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, onde você tem mais de 300 entrevistas nesse acervo que promete ser essa universidade em sua tela. Até a próxima semana. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança, fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. O que
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.